Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o registro de Marcos, capítulo 5, a partir do verso de número 1, ou verso 1. Quem achou, diga amém. Meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo, um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia deste homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então, o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram, preste bem atenção, a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: "Vá para casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você." Vou repetir. Conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiraram. Não feche a sua Bíblia, vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra lida, Deus. Te agradecemos por esse texto tão precioso. Nessa noite, ó Deus, como nunca, eu te peço, ó Pai, a unção do teu Espírito. Eu te peço, ó Deus, liberdade no falar, Deus. Eu te peço autoridade no falar. Que eu possa falar, ó Pai, com simplicidade. Que eu possa falar com ousadia. Que eu possa falar, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que o seu povo ouça. Que a partir de agora, Deus, haja espírito de iluminação. Abra, Deus, o nosso coração para entender, ó Pai, o recado do Senhor para a tua igreja nessa noite. Fala, que os teus servos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a missão resgate.
Todos nós aqui sabemos, e não é novidade para nenhum de nós, que nós vivemos no meio, dentro. Nós convivemos, vivenciamos numa sociedade sanguessuga, uma sociedade esmagadora, mas também uma sociedade escravizadora. Isso que nós convivemos, vivenciamos e temos a oportunidade, se podemos dizer assim, de ter que enfrentar todo dia, é essa sociedade que só quer sugar de nós, só quer tirar de nós, só quer arrancar tudo de nós. Na verdade, poderíamos denominá-la, alguns que já leram o último livro que a gente escreveu, como uma sociedade parasita. Uma sociedade que tão somente quer nos destruir. Uma sociedade que tão somente quer arrancar tudo aquilo que nós temos, até que nós cheguemos num momento no qual a gente não tenha mais, não tenha mais nada. Essa é a sociedade que nós vivenciamos. Uma cultura que algumas pessoas vão dizer que é a cultura do lacramento, onde as pessoas fazem absolutamente tudo, dão de tudo, tão somente para poder estar em evidência, sem se preocupar nas consequências que isso trará para a sua vida. Uma cultura também, meus irmãos, materialista, em que eu e você, cada um de nós não valemos aquilo que nós somos, mas a gente vale aquilo que nós temos. E você só vai ter valor, você só vai ter significado se você tiver algum tipo de influência no campo no qual você está inserido. Se você não tiver influência no campo no qual você está inserido, sabe qual o valor que você tem para a sociedade? Absolutamente nenhum. Uma sociedade que, como nós acabamos de ler aqui, em que os porcos valem mais do que pessoas, onde animais valem mais do que ser humano, onde os bens são mais importantes do que as pessoas. E se vocês prestaram bem na leitura nesses 20 versículos, esse texto que nós acabamos de ler, mostra para nós o nosso Senhor Jesus Cristo, em uma missão resgate, em uma missão em que Ele foi para tirar um homem, uma pessoa que havia sido destruído, completamente destruído por essa cultura e por aquele que manipula essa cultura. Mas Jesus vai lá e tira aquele homem. Sendo assim, meus irmãos, quem está comigo, diga amém. Amém, igreja? Sendo assim, o que esse encontro transformador, o que esse encontro completamente diferente, talvez inusitado para a vida daquele homem, pode nos ensinar nessa noite preciosa? E a primeira coisa que eu quero destacar, você com a sua Bíblia aberta, é que o objetivo do nosso inimigo é fazer o possível para que Jesus, preste bem atenção, não chegue até as nossas vidas. Olhe comigo o verso de número 1, por favor, que diz assim para nós. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Se a gente fosse recapitular aquilo que nós vimos no domingo passado, Jesus havia acabado de ensinar por meio de parábolas. E depois de um longo dia de ensino, Jesus estava no barco, ensinava aos seus discípulos. Os discípulos tiraram Jesus exatamente da forma que ele estava, e Jesus deu uma ordem para eles. E essa ordem era a seguinte: vamos passar para outra margem. E no momento que eles saem daquele ponto, passam pelo mar para chegar na outra margem, eles são atingidos por uma grande tempestade. Uma tempestade diferente, uma tempestade inusitada. Por mais que existissem tempestades,
e que os discípulos, por serem pescadores, já haviam enfrentado, essa tempestade foi completamente diferente, a ponto dos discípulos, nós vimos, temerem a própria vida, a ponto de chegarem para Jesus e dizer: você não se importa que nós pereçamos? Mas, diante disso tudo, leva-nos a entender que aquela tempestade não foi comum, que aquela tempestade não foi normal, mas que forças espirituais fizeram de tudo para que Jesus não chegasse do outro lado, para que Jesus não chegasse aonde estava aquele homem. Tantas coisas poderiam acontecer, mas depois de um dia, é isso que eu quero que vocês entendam, depois de um dia daqueles, meus irmãos, onde Jesus estava cansado, brota, surge no coração dele a vontade de sair dali e ir exatamente para uma terra que era cheia de gentios, a localidade de Decápolis. Jesus tinha um intuito, um propósito muito grande naquele momento, alcançar a vida daquele homem. Mas se vocês entenderam, forças contrárias ao ministério e ao objetivo de Jesus tentaram impedir que Jesus chegasse naquele lugar. E aqui trazendo para as nossas vidas, vocês já perceberam o quanto é difícil para nós se aproximar de Jesus? O quanto é complicado em nossa vida, na nossa rotina, na nossa correria, para que a gente se aproxime de Jesus e das coisas de Deus. E a gente precisa entender, meus irmãos, que toda a mudança em nossas vidas em direção a Jesus vai ser difícil. Toda mudança que nós ajustarmos na nossa vida para que a gente se aproxime mais de Jesus, vai ter dificuldade, vai ter oposição. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Para a gente vir ao culto, bate todo desânimo. A gente sente várias dificuldades. Muitas das vezes a gente coloca vários obstáculos e coisas que podem trazer desânimo ao nosso coração para estar aqui. Deixa eu dar outro exemplo. Toda vez que a gente abre a Bíblia para ler, talvez isso aconteça comigo, não aconteça com vocês, dá sono. Você está bem, acabou de, quem sabe, de acordar, está com disposição, mas basta você começar a ler a Escritura que o sono vem. A desatenção vem, a dificuldade vem, porque você está tentando se aproximar de Jesus. Basta você dobrar o seu joelho para começar a orar, para você ser atacado por vários tipos de pensamentos que vai te levar a não se concentrar na sua oração. Porque esse inimigo faz tudo o possível para que a gente não se aproxime de Jesus, para que Jesus não se aproxime das nossas vidas. E quanto a você? O que Jesus tem feito na sua vida? Que circunstâncias Ele tem colocado você? Que dificuldades Ele tem apresentado para você para que você se aproxime de Jesus? Para que você tenha mais comunhão com Deus, para que você esteja mais próximo desse Jesus tão precioso. Mas a segunda coisa que eu quero que os irmãos observem nesse texto é que o objetivo desse inimigo, preste bem atenção, igreja, em nome de Jesus, é descaracterizar quem nós somos. Se você não está comigo, a partir do verso de número 2, o texto vai dar uma descrição para nós desse homem no qual Jesus foi se encontrar. E o texto, a partir do verso de número 2, vai dizer para nós, note o verso 3, que esse homem vivia nos túmulos, que ninguém podia prendê-los, nem mesmo concorrentes, que ele se feria, que ele prejudicava as pessoas, que ele despedaçava as correntes. O verso 5 vai dizer para nós que ele andava sempre, de noite e de dia, gritando entre os túmulos e se ferindo com pedras. Quando Jesus chega naquele lugar, quando Jesus chega naquela localidade, ele encontra o retrato não só da tragédia,
mas também um retrato da miséria. Alguém que estava vivo, mas vivia como se estivesse morto. Não bastasse que ele estivesse naquela condição, numa condição na qual ele perdeu completamente o amor próprio, onde ele perdeu completamente o senso do que é certo, do que é errado, mas esse homem também vivia nos sepulcros. Vivia como uma pessoa morta, vivia como uma pessoa sem perspectiva, vivia como uma pessoa sem expectativa de vida. E quando nós observamos bem, esse homem havia perdido tudo. Tudo aquilo que ele tinha, ele havia perdido. E se você observar comigo, a primeira coisa que esse homem perdeu é que ele perdeu a sua identidade. Porque o texto vai dizer para nós que ele estava possuído e possuído por uma legião. E uma legião, que é um termo romano, poderia chegar a 5.600 soldados. Então, diante de Jesus, estava um homem que provavelmente poderia ter dentro do seu corpo 5.600 demônios, dominando a sua vida, controlando a sua vida, conduzindo a sua vida e fazendo com que aquele homem perdesse a sua identidade. Quantas vezes, meus irmãos, até sem perceber, nós somos arrastados para tantas coisas na nossa vida, que às vezes a gente vai perdendo a nossa identidade, que às vezes a gente vai perdendo quem nós somos, que às vezes nós vamos perdendo a nossa essência, e que muitas das vezes, quando a gente se dá conta, a gente nem sabe mais quem somos nós. Esse homem perdeu a sua identidade, ele perdeu a sua originalidade. Mas a segunda coisa que eu quero observar com os irmãos é que esse homem perdeu toda a sua dignidade. Porque o texto diz para nós que ele está sem roupa, ele está ferindo a si mesmo e ele está habitando em túmulos. Um homem que estava vivo, seu coração batia, seu coração pulsava, mas a sua alma estava morta. A sua vida espiritual havia acabado. Alguém carente da graça de Deus. Talvez quando a gente olha essa história, pareça algo absurdo, algo estranho talvez aos nossos ouvidos, mas talvez a história desse homem se encaixe com a sua vida nessa noite. Talvez você entrou aqui nessa noite, assim como esse homem escravo. Talvez escravo das suas paixões. Talvez escravo dos seus relacionamentos. Talvez você entrou aqui como esse homem escravo dos seus medos. Talvez você como esse homem entrou aqui escravo e acorrentado pelo seu passado. Porque um dia, esse inimigo que é um agiota, talvez entrou em alguma área da sua vida e tirou tudo aquilo que você tinha. Tudo aquilo que era seu. E você vive hoje como uma pessoa que está morta. Está vivo, mas sem perspectiva, sem sonhos, sem projetos, vivendo um dia de cada vez. Mas a terceira coisa que eu quero destacar nesse texto é que o objetivo desse inimigo é fazer com que Jesus se afaste das nossas vidas. Se você observar comigo, o verso 12 e o verso 13 vai mostrar para nós que os demônios, quando entendem que Jesus chegou naquele lugar, fazem um pedido para Jesus: mande-nos para a manada de porcos que está pastando ali do lado. Pergunta para os irmãos, diante de tantos pedidos que Satanás poderia fazer, por que ele faz esse pedido inusitado de ser lançado para aquela manada de porcos?
Qual era o objetivo? Qual era o propósito? Mas quando a gente vai para o verso, quando nós vamos para o verso de número 16, a gente consegue entender. Olha comigo, por favor. Os que haviam presenciado os fatos, que fatos? O fato de os demônios entrarem nos porcos e descerem precipício abaixo. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos... Respeito do que, igreja? Dos porcos. Essas pessoas que receberam a notícia e que eram dono dos porcos, começaram a pedir com insistência que Jesus fizesse o quê, meus irmãos? Jesus fizesse o quê? Por que os demônios pediram para entrar nos porcos? Entenderam? Para que os donos dos porcos, depois de tomarem ciência do prejuízo que eles tomaram, tirassem Jesus daquele lugar. Eles perderam os porcos, Jesus deu um prejuízo para eles. Então aquela terra que era governada por demônios, que não queriam sair daquele lugar, fizeram que a própria população tirasse Jesus da onde? Daquele lugar. Porque o objetivo do inimigo é um só: afastar Jesus das nossas vidas. Tirar Jesus do nosso campo de alcance. Mas se você notar comigo e perceber, ele não só tenta, de todas as formas, afastar Jesus de nós, mas se a gente trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, existem, meus irmãos, caminhos, lugares, pessoas que são usadas por esse inimigo para afastar Jesus das nossas vidas. Eu pergunto para você, se você olhar hoje para 90% das suas amizades, das pessoas que convivem com você, quem te aproxima de Jesus? Quem leva você a estar perto de Jesus? Quem leva você a estar junto de Jesus? Existe um filme que todos nós precisamos assistir muitas vezes, que se chama Advogado do Diabo. E nesse filme a gente tira uma lição preciosa, que vai dizer que as maiores armadilhas estão nas pequenas coisas. Naquilo que a gente acha que é comum. Naquilo que nós achamos que não vai fazer nada de mal para as nossas vidas. Mas são nessas coisas que o inimigo está tentando afastar Jesus das nossas vidas. Mas dentro desse texto tão triste, tão complicado, existe o lado positivo. E quando nós vamos para o quarto lugar da nossa reflexão, o que Jesus fez por esse homem? O que Jesus fez na vida desse homem? E a primeira coisa que nós observamos é que Jesus não desistiu dele. Jesus não desistiu daquele homem. Meus irmãos, se vocês notarem comigo, talvez a família daquele homem desistiu dele. Talvez a sociedade desistiu dele porque amarraram ele com correntes, mandaram que Jesus fosse embora. Talvez, quem sabe, a família daquele homem desistiu dele. Mas houve uma pessoa que não desistiu daquele homem, e essa pessoa é Jesus. Jesus enfrentou todas as coisas para tão somente atravessar de um lado para o outro para encontrar com aquele homem. Para resgatar aquele homem, para tirar aquele homem dentro daquela cultura escravizadora. Isso nos leva, meus irmãos, a entender uma coisa. Não importa mesmo, os sepulcros que nós já andamos em nossas vidas. Jesus nunca desistiu de nós. Ele nunca nos abandonou. E prova evidente disso é que você está aqui. Quantos caminhos na vida você já pegou? Caminhos que você se arrepende até hoje. Mas por mais que você pegou esses caminhos errados, esses caminhos de morte, esses caminhos de sepulcro, você está aqui nessa noite adorando ao Senhor. Existe um texto muito precioso, o texto de Isaías, capítulo 49.
a partir do verso 14, que diz assim para nós: Mas Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu de mim. O Senhor responde: será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a esquecer dele, eu, porém, não esquecerei de você. Eis que gravei você na palma das minhas mãos. Meus irmãos, isso é que nos sustenta. Isso é que nos fortalece. Saber, por mais pecadores que nós somos, por mais cheios de falhas e erros que nós somos, o meu nome e o seu nome está gravado na palma da mão de Deus. Eu não sei a luta que você está passando, eu não sei a luta que você está enfrentando, eu não sei os desafios que você está passando na sua vida. Entenda uma coisa: Jesus não desiste de você. Quando nós olhamos para a vida de Jesus e os apóstolos, no momento que Jesus mais precisou daqueles homens, eles fugiram. Pedro, aquele que havia prometido para Jesus: por mais que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Mas Pedro, chegou um momento na sua vida que ele passou a seguir Jesus, não de perto mais, mas de longe, só observando. E enquanto ele seguia Jesus de longe, de repente ele se assenta com pessoas que zombavam de Jesus, que escarneciam de Jesus, e notaram que Pedro provavelmente era um discípulo de Jesus. E aquele homem que passou a seguir Jesus de longe, começou a blasfemar, a dizer impropérios, dizendo conjuramentos que não conheciam mais Jesus, que nunca conheceu esse Jesus. O tempo passa, Jesus ressuscita, e Jesus dá uma ordem em Marcos capítulo 16. Vai dizer aos outros, e aí dá o detalhe do texto, vai dizer aos outros e a Pedro que me encontrem na Galileia. Sabe por quê? Jesus nunca desiste de nos amar. Por mais que a gente caia, por mais que a gente tropece, por mais que a gente ande nesses sepulcros de morte, esse Jesus sempre estende a mão para nos resgatar. Basta tão somente a gente querer. Mas esse Jesus também, ele foi aquele que libertou a alma desse homem. O texto que nós estudamos semana passada mostrou Jesus acalmando uma tempestade. E esse texto mostra para nós Jesus acalmando uma tempestade no coração daquele homem, na vida daquele homem, na alma daquele homem. Uma alma, meus irmãos, condenado à morte espiritual, que não havia mais perspectiva nenhuma para ele. Alguém tratado como lixo, em quem ninguém queria encontrar. Agora é um homem restaurado, está sentado em perfeito estado, completamente diferente daquilo que as pessoas viam. Mas em terceiro lugar, Jesus também restaurou a dignidade daquele homem. A primeira coisa que acontece nas nossas vidas quando Jesus faz parte da nossa essência é que ele restaura a nossa dignidade. A gente não precisa ouvir, como a gente viu hoje de manhã, elogios de ninguém. A gente não precisa receber tapa nas costas de ninguém. A gente não precisa ter o amor retribuído de ninguém. A gente sabe tão somente que Jesus nos resgatou. Jesus transformou a nossa vida. Jesus mudou quem a gente era. Pare para pensar, meus irmãos. Olhe para trás, faz uma recapitulação. Por que você está exatamente nesse lugar sentado aqui agora e outras pessoas não estão? Por que muitas pessoas queriam estar no mesmo lugar que você está agora e não têm a oportunidade? Lembre-se de uma coisa: Jesus, ele olhou para você, ele olhou para mim. Mas, em quarto lugar,
Jesus deu àquele homem uma nova missão e propósito. Se vocês observaram no texto, houve 3 pedidos no texto, ok? Primeiro, os demônios pediram para que entrasse na manada. Jesus deu ok para eles. Houve o segundo pedido, no verso 16 e 17, que é da multidão, pedindo para que Jesus fosse embora daquele lugar. E agora, quando nós chegamos no verso de número 19 e 20, esse homem agora restaurado, restabelecido, faz um pedido para Jesus. Deixa eu ir com você. Deixa eu caminhar contigo. Deixa eu seguir caminho com você. E Jesus disse para ele, não. Volta para sua casa. Para os seus. Para a sua família. E diga para eles tudo aquilo que Deus fez por você. Mostrando para nós que quando de fato nós somos resgatados por Jesus, a nossa primeira missão, o nosso primeiro ministério é a nossa família. São os nossos. Às vezes, como a gente pregou no mês da família, a gente quer ganhar o mundo, mas perde a nossa família. E a primeira missão que Jesus dá para esse homem é o seguinte: volta para sua casa. Volta para sua família. E mostra para eles, diz para eles tudo aquilo que Deus fez por você. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu quero que você volte os olhos uma vez mais comigo para o verso de número 19. Esse verso diz assim: Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes. Isso aqui é muito forte. E conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, como teve compaixão de você. E a grande pergunta que a gente precisa responder é: Jesus já teve compaixão de você? Jesus já resgatou você? Jesus já transformou sua vida a ponto de te dar uma nova perspectiva, um novo propósito, um novo caminho, um novo objetivo? Você vive a sua vida tão somente para as coisas dessa cultura na qual Jesus nos libertou? Ou você vive a sua vida nesses dias com o propósito que Jesus determinou para a sua vida? E a segunda coisa, você pode abrir a sua boca hoje, assim como esse homem, e contar para as pessoas o que Deus fez por você? Em alto e bom som, fazer com que as pessoas saibam a graça que você recebeu. Quem lembra do cego do capítulo 9 de João? As pessoas questionando ele. Quem é esse cara que te curou? Quem é essa pessoa? E ele abriu a boca para dizer tão somente: eu era cego e agora vejo. Mas a última coisa que nós precisamos entender: esse Jesus, aquele que cavalga sobre a tempestade, assim como foi na vida daquele homem, enfrentar uma tempestade para chegar na vida dele, está aqui nessa noite e quer fazer essa missão resgate nas nossas vidas. Meus irmãos, a gente não tem tempo para perder. A gente não tem tempo para perder. Sabe por quê? Parece absurdo falar isso, mas existem muitas pessoas como esse homem aqui, que já perderam tudo. Perderam tudo. E Deus hoje chama eu e você a enfrentarmos tempestades para chegar na vida dessas pessoas. Se você um dia teve um encontro com Jesus, é hora de nós sairmos hoje, enfrentarmos tempestades para encontrar essas pessoas. Deus não conta com as pessoas lá de fora, de outras cidades. Deus conta comigo e com você. Amém? Pai Santo, nós te agradecemos pela Tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, por essa missão resgate, que o dia chegou às nossas vidas, ó Pai. Obrigado porque um dia o Senhor nos deu uma nova perspectiva.
novos propósitos, novos desafios. E nós pedimos, ó Pai, nessa noite, que o Senhor nos livre, ó Deus, de nos afastarmos dos seus caminhos. Que o Senhor nos livre, ó Pai, das artimanhas mais comuns de Satanás. De nos tirar, ó Pai, do seu propósito, daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, como igreja, que o Senhor nos enche, ó Pai, do teu Espírito, para que nós, ó Pai, juntos, possamos enfrentar tempestades, ó Deus, para alcançar a vida de pessoas como esse homem, que não tinham mais nada, mas que precisavam, ó Pai, tão somente de alguém que se importasse com ele. Nos ajuda, Deus. Dai-nos força, para que a gente possa proclamar, assim como esse homem, aquilo que o Senhor fez por nós. Nós te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.